Zeke, eu acho que a questão da violência é um debate profundo, né, que a gente tem que ter na sociedade. A gente está vivendo numa era de uma sociedade muito raivosa e que ela se manifesta com a violência de várias formas, entre elas a agressão física, né? Vale a gente lembrar, agora, essa questão da violência é um assunto. Agora vamos trazer isso para o Corinthians e para o futebol, né, para o futebol do Corinthians. Há poucos meses tivemos um caso que o William acabou indo embora porque a família estava sendo extremamente agredida nas redes sociais, perseguida nas redes sociais, e ele optou por ir embora, né? E não dá para dizer que o William abdicou de jogar, você pode gostar ou não do estilo do jogo dele, mas era um jogador que veio com um potencial para ajudar o clube e que não conseguiu performar por N motivos, e um deles, com certeza, é esse medo de agressão de uma família que mora na Europa a vida toda, praticamente, com criança, e resolveu ir embora. Há mais ou menos 10 anos, foi em fevereiro de 2014, o CT do Corinthians foi invadido por alguns desses torcedores. Se bobear, deve ser os mesmos que encontraram o Luan nessa madrugada, né? Para buscar o Pato, para bater no Pato, né? Era essa a manchete, né? Os torcedores queriam buscar o Pato, encontrar o Alexandre Pato, meses depois da eliminação do Corinthians na Copa do Brasil, naquele pênalti que ele perde contra o Dida no Corinthians e Grêmio. A forma como o Corinthians lidou com a situação do Pato é muito parecido com o que o Corinthians tem lidado com a situação do Luan recentemente. As declarações, o Luxemburgo semana passada, falando do Luan, semana passada não, foi agora. Domingo? Falando do Luan, pergunta para os torcedores o que os torcedores acham de eu colocar o Luan para jogar. Que isso? Você pega a cabeça de uma pessoa, põe numa bandeja e fala aqui, ó, vem aqui e dá um jeito nessa cabeça aqui, nessa pessoa. Então já começa errado por aí. Luan deu uma entrevista recentemente no podcast do nosso amigo Denilson, expôs algumas situações, a gente sabe que ele tem contrato até o final do ano, então tem essa questão da violência, mas eu quero entender a questão da intenção por trás dessa violência. Tem respostas que precisam ser respondidas, né? Tem perguntas que precisam ser respondidas, perdão. O Luan tem 6 meses de contrato pela frente. Como que esses caras sabiam que o Luan estava nesse lugar? Como que eles chegaram para entrar num hotel, seja lá onde for, a facilidade para entrar, o quanto ele sabia, como eles sabiam que ele estava nesse horário, e depois de uma semana em que o Luan ficou muito exposto. O Luan já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, se alguém vai assinar, o problema é dele. O Corinthians paga o salário que apostou nele lá atrás, e aí é uma questão de empresário, de Luan, de Corinthians. A escolha do clube. Escolha do clube, mas eu questiono a intenção por trás dessa agressão. Porque para esses torcedores, e eles são torcedores, eu sou muito contra quem fala assim, não são torcedores. São torcedores sim, no Brasil a gente tem esse tipo de torcedor. O mesmo cara que vai lá aplaudir o time, levantar o bandeirão, também vai fazer agressão, vai bater em carro de jogador, vai mandar foto de arma para a esposa de jogador. Como esses torcedores sabiam que o Luan estava nesse hotel, como eles tiveram a facilidade para entrar e para chegar onde eles chegaram. Porque aí sim veio o caso da violência, que é a agressão, que eu acho que é o pior, mas a intenção por trás dessa agressão é o que me chama a atenção, e eu acho que é isso que cabe investigação nesse momento. André, em relação, a Ana falou aí, né, do William, e depois você falou do caso de 2014, né? Isso. O cara estrangular o Guerreiro, cara. Paulo Guerreiro. Autor de gol de título mundial. Quando eu chego, a gente estava conversando... numa casa de máquina. A gente estava conversando aqui em off, eu antes de entrar no Corinthians, eu tive 2 reuniões fortíssimas com a Gaviões, né, em 2001. E depois dessas reuniões, depois de fazer alguns jogos, me contundi, não tive aquele desempenho que eu imaginava que teria no Corinthians, mas treinando todo dia, fazendo meu trabalho, dia a dia. E mesmo assim, em 2021, André, a gente está em 2023, são 22 anos. O que eu estou vendo é que essa escala está aumentando. Na minha época, como não tinha rede social, eles me mandavam mensagens e áudios no meu telefone, ameaçando minha família. Eu saio do Corinthians com o próprio Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei era o treinador da época, Ana. E assim, eu saí da fazendinha com as minhas roupas de viagem dentro do meu carro, de medo. Não por mim, porque eu enfrentava tudo, mas medo dos meus filhos que estavam dentro do carro comigo, medo da minha esposa, porque eles não me atingiam. Começaram a atingir minha família. Então, assim, isso foi em 2021, André. Então, assim, a escala está aumentando até um momento em que a gente vai estar falando sobre outra situação aqui, porque a gente já está considerando normal. A gente, que eu digo eu acho que nós deveríamos bater muito mais forte em relação a isso, porque o torcedor é como uma criança. Eu estava falando, ele faz uma vez,
Você passa a mão, não pode, faz a segunda. Quando ele vai para a terceira, ele vai mais bravo, ele vai mais agressivo. Então, assim, os atletas, e eu sou, e a gente vai falar muito sobre isso depois, que a gente hoje valoriza e cobra muito de treinador, né? Só fala do treinador, porque o time não joga, é culpa do treinador. Eu acho que o jogador também tem que ser cobrado. A gente cobra muito mais hoje, mas a cobrança é de desempenho, de jogar dentro do campo. Não isso aí. Isso aí, daqui para frente, só tem a piorar. Isso é caso de polícia. Polícia. O que aconteceu hoje é um caso de polícia. Mas o histórico recente desses casos de polícia é muito, muito ruim, muito negativo. Não tem ninguém preso pelo arremesso a uma bomba contra o ônibus do São Paulo. Atirada à luz do dia em São Paulo, numa região central de São Paulo, com o ônibus se deslocando ao Morumbi, bomba. Qual é o objetivo de alguém que atira uma bomba contra um ônibus? Dia de São Paulo e Curitiba, reta final do Brasileiro. Reta final do Brasileiro 2020, que já invadia 2021. Teve um Grenal também. Teve um Grenal. Que saiu o jogo cancelado. No Grenal, se eu não me engano, foi a torcida rival o que não muda nada, tá? Não atenua nenhuma. Mas eu estou falando aqui de casos em que uma torcida se sentiu, em que um grupo de torcedores se sentiu à vontade para atacar o objeto da sua paixão. É um negócio muito, assim, muito grave. O Bahia, o goleiro Danilo Fernandes, teve um corte teve uma concussão, se eu não me engano. Atiraram uma bomba, o Bahia estava a caminho de um jogo da Sul-Americana na Fonte Nova, atiraram uma bomba e teve jogo. Teve jogo. Foi a mesma, e identificaram o carro que pertencia a um líder da mesma torcida, que ontem teve reunião dentro do Bahia. Pôde entrar. Os clubes abrem as portas. O Corinthians abre as portas. O Corinthians abre as portas com frequência. O Corinthians, na semana passada, não pôde descer. O time do Corinthians não pôde descer do ônibus em Santos. Porque torcedores não deixaram. Qual era o objetivo dessas pessoas? Impedir que o Corinthians jogasse? É isso? Que da SWO não se apresentasse para o jogo? Qual é o objetivo de alguém que persegue o Luan? O Luan não é o responsável por o Corinthians estar em má fase no Campeonato Brasileiro. O Luan não joga há quanto tempo? Esse ano não jogou. No Corinthians, o Luan não joga desde 2021. Tudo bem. O contrato do Luan é um erro, deveria ter sido rescindido antes, não deveria ter sido feito. Bem, o Corinthians não está perto da zona do rebaixamento por causa do Luan, certo?